Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, né, para trocar uma ideia sobre a coleção mais famosa de livros de física que provavelmente você conhece, que é, né, a coleção do Feynman, Lições de Física, né, coleção em 3 volumes. E aproveitando esse início de vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, né, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial aos que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas bom, a minha ideia com esse vídeo não é fazer uma recomendação de material. Ninguém tem dúvidas de que a coleção do livro do Feynman é uma coleção maravilhosa. Na minha opinião, é a melhor coleção de física, né, para você aprender física, a melhor coleção de livros de física, né, no ponto de vista didático. Porém, existem algumas questões que dão para ser discutidas, colocando como pano de fundo exatamente o Lições de Física, que eu acho que são discussões muito boas de serem colocadas. Porém, das discussões possíveis, existem duas que eu vou usar para nortear esse vídeo, né? A primeira delas, que é uma discussão que eu sempre vi ao longo da minha graduação, né, e eu nunca vi uma resposta muito bem estruturada, né? Que é o seguinte: olha, se os livros do Feynman são tão bons, se eles abordam os tópicos de mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, ótica, quântica, enfim, se eles abordam todos os assuntos da física que você esperaria ver, né, numa trajetória de graduação e por aí vai, por que nenhuma disciplina utiliza ele como livro de base? Se é um livro tão bom assim, e se é um livro que te ensina física, né, nessas áreas todas, deveria ser um livro que é utilizado em alguma disciplina regular. Porém, se você for pegar qualquer universidade, ninguém usa o livro do Feynman como livro principal. Normalmente eles recomendam também você acompanhar algumas coisas pelo livro do Feynman, mas ele nunca é o livro base. Por que ele nunca é o livro base se ele é um livro tão bom assim? E a segunda discussão, que é atrelada a essa primeira, que é qual é realmente o objetivo do aprendizado? O que a gente espera com o aprendizado e o que seria ideal e o que o livro Lições de Física, né, tem para passar de diferente, né, das outras referências. Mas bom, como eu sei que uma parte grande dos meus ouvintes está no início da graduação em Física, eu já gostaria de colocar uma coisa desde cedo aqui no vídeo, que é inclusive um mito que muita gente acaba propagando, que é o livro do Feynman, né, o Lições de Física do Feynman, só é uma coleção boa de livros se você já tem o conhecimento da física. Ele não é um livro bom para você aprender num primeiro momento, ele é bom para você lapidar o seu conhecimento, até porque no início do curso você não vai conseguir entender o livro e por aí vai. Né? Já desmistificando, isso não é verdade, ok? E na verdade, eu encorajo todo mundo no início do curso a, desde o primeiro período, né, ou comprar, se você tiver condições, ou pegar na sua biblioteca, porque toda biblioteca tem muitos exemplares de Lições de Física, pegar o livro emprestado e usar como um material ali de estudo, junto com todas as disciplinas que você for fazer. Muita gente esquece, mas o Lições de Física ele é basicamente uma transcrição das palestras que o Feynman deu para alunos que estavam entrando no curso de Física. Então todo o conteúdo do Lições de Física foram passados para calouros na física. E claro, eu não estou querendo dizer com isso que qualquer pessoa no início do curso de Física vai conseguir pegar qualquer parte do livro do Feynman e entender tudo. É óbvio que não. Né? Se você é calouro na física, né? Se você está no início do curso de Física, até na segunda metade vai ter muita coisa no livro que você não vai entender. Porém, existem muitas outras partes do livro que você vai entender. Certo? Independente do momento do curso, independente do momento no curso de Física que você se encontra, seja no primeiro período, seja no 8º, seja no 37º, né? Se bem que 37º não, porque se você chegar lá, você já foi jubilado há muito tempo, né? Qualquer momento que você estiver no curso de Física, sempre vão ter os capítulos que você vai conseguir entender. Mas bom, vamos tentar primeiro então responder a pergunta onipresente quando se trata de Lições de Física. Se o Lições de Física é tão bom, por que nenhuma disciplina utiliza ele como livro principal, como livro de base? Qual é o problema dele para ser utilizado como livro de base? Primeira coisa que você vai perceber é que a proporção texto e equações nos livros, né, Lições de Física do Feynman, a proporção é muito diferente do que nos livros tradicionais. Você encontra proporcionalmente muito mais texto do que fórmula. E outra coisa importante também, você não encontra exercício, principalmente exercício ou exemplo resolvido. E acaba que isso é uma questão muito importante a ser levada em conta para responder essa nossa pergunta. A forma como a nossa educação na física funciona, né, como as disciplinas são moldadas, é para ensinar ao estudante como resolver questões de física. Se vocês separarem na estrutura de qualquer livro didático que é utilizado como primeira referência, né, para qualquer disciplina, todo livro sempre vai ter o objetivo de te ensinar as coisas para você resolver as questões que estão no livro. Então todo capítulo tem um conjunto ali de questões, e essas questões estão ali porque o objetivo do livro é que você consiga resolver essas questões. Certo? Pode não ser o objetivo direto, mas todo livro didático,
todo livro didático que te passa ali um conjunto de questões, o objetivo com esse livro é que você saiba resolver as questões de física. E eu acredito que para vocês, meus ouvintes, uma concepção seja óbvia, né, de que é muito diferente você estudar para uma disciplina para aprender e você estudar para uma disciplina para poder fazer as questões, certo? Eu imagino que muitos de vocês já devam ter tirado boas notas, passado bem nas disciplinas, mas quando vocês terminaram a disciplina, vocês perceberam que vocês não aprenderam nada. Porque na verdade o que vocês aprenderam foi resolver problemas, e não necessariamente entender os conceitos que foram passados. Se vocês pegaram lições de física e derem uma lida em qualquer capítulo dele, vocês vão perceber na hora que o objetivo do Feynman não é em nenhum momento que você pegue os conteúdos que ele está te passando e consiga resolver uma questão. Na verdade, ele não está nem aí para isso. A premissa principal do Lições de Física é que muito mais importante do que como você vai aplicar o conhecimento, em o que aquele conhecimento quer dizer por si só, muito mais importante do que isso é como esse conhecimento foi construído. Porque é com a construção do conhecimento que a gente começa a entender como é que é pensar como um físico. Entender a construção do conhecimento nos permite muito mais abstrair aqueles conceitos a outras situações do que necessariamente ficar restrito ao como é que eu consigo aplicar isso para o contexto que me foi passado. Então talvez a melhor síntese, né, de por que o Lições de Física do Feynman não é utilizado como livro principal para as disciplinas de um curso de física é porque ele não atende o objetivo das disciplinas. O objetivo do livro do Feynman não é que você aplique o conhecimento para resolver a questão. O objetivo do Feynman é realmente que você aprenda aquele conteúdo. O que a física está querendo me dizer? Como é que esse conhecimento foi construído? Certo? O que a natureza está querendo dizer para mim? Por que as coisas se comportam como se comportam? Esse é o objetivo do Feynman. Realmente a consolidação da construção da física que acaba resultando no aprendizado. Mas uma coisa que é importante ressaltar. É muito bonito, né, a gente chegar e falar assim, o que importa é você aprender. Não adianta você aprender as coisas só para poder fazer uma prova. Tá tudo errado, por que a gente tem que aprender as coisas para resolver questões e não aprender para a vida? É muito fácil falar isso. Em nenhum momento, né, nesses últimos minutos que eu estou comentando com vocês, né, sobre a diferença entre aprender e aprender a resolver exercícios, em nenhum momento eu estou atribuindo juízo de valor a isso. Até porque não existe uma dissociação completa, 100%, entre aprender física e aprender a resolver problemas de física. É claro que existe uma diferença entre essas duas coisas, mas elas não são excludentes. É extremamente importante você sair de um curso de física ou você sair, né, de um estudo de física sabendo resolver problemas de física. Porque problemas de física nada mais são do que a aplicação do conhecimento que foi passado. Além disso, é muito fácil falar das coisas sem levar em conta como é que elas poderiam ser aplicadas. É muito difícil você avaliar o conhecimento de qualquer pessoa que seja. Provas, né, avaliações na faculdade, no colégio, são formas horríveis de se avaliar. É muito difícil você atribuir uma nota ao conhecimento de uma pessoa. Provas não refletem conhecimento. Provas refletem preparação para a prova. A questão é que avaliar se um estudante consegue resolver questões de física nos passa uma métrica para poder avaliar. É muito difícil você avaliar se uma pessoa entendeu a construção do conhecimento. Não é uma coisa simples, principalmente quando você leva em conta que as turmas tradicionais, principalmente faculdade, têm muitos alunos. Uma coisa é você fazer um tipo de avaliação ali, né, que leve em conta todo o aprendizado, a construção de conhecimento, quando você tem 3 alunos. Quando você tem ali no máximo 5 alunos. Agora, vai fazer um critério impessoal que tenha um critério único para poder avaliar uma turma de 40 pessoas. Simplesmente não tem jeito. Como aprender física e aprender a resolver problemas de física não são questões excludentes, né, são diferentes, mas não são excludentes, né, a forma como eu encorajo todo mundo, né, e sugiro, claro, todo mundo a utilizar o Lições de Física para poder aprender física é sempre utilizá-lo com os livros tradicionais, né, ao longo das disciplinas que vocês forem fazendo. Em muitos momentos, né, o Lições de Física do Feynman ele inverte a forma com que o conhecimento é construído. E se você vê pelas disciplinas tradicionais como ele é construído e pelas lições de física, você aumenta muito o seu repertório. E um exemplo que eu acho ótimo disso, que inclusive o artigo que eu estou deixando na descrição enfatiza isso, é como ele constrói a questão de torque com as rotações. Como é que normalmente a gente aprende torque, né, nas disciplinas de mecânica clássica? A gente aprende o seguinte, o torque é essa grandeza, ele é um vetor definido por esse produto vetorial, e ele está relacionado à dinâmica de rotações. E aí a gente faz as coisas todas. O Feynman inverte a discussão. O que ele faz? Ele primeiro começa falando o que é uma rotação. E ele fala sobre rotações de uma forma geral. A partir da rotação, ele chega e fala como é que é a rotação de um corpo qualquer. Como é que esse cara pode ser mudado ao longo do tempo. E ele vai fazendo uma construção física, chega nas componentes do torque, fisicamente falando, só por discussões de rotação. Aí ele olha as 3 componentes, né, do torque, que a gente sabe, né, como o torque é um vetor, tem 3 componentes, né, ele chega nas 3 componentes e se pergunta, olha,
Será que esses caras são componentes de um vetor? Será que esses caras formam um vetor? Ele faz essa discussão e mostra que o torque é um vetor. Depois que ele mostra que o torque é um vetor, ele mostra como é que esse vetor realmente está relacionado à dinâmica de rotações. Então ele inverte, em muitas situações, a construção da coisa. A premissa que norteia toda a construção, né, do livro do Feynman, toda a forma com que ele explica, é a premissa de que vale muito mais a pena você aprender 4 formas distintas de se analisar um problema do que você aprender a analisar 4 problemas pela mesma forma. É óbvio que se você só pegar os livros, né, do Feynman, lições de física, para poder estudar, é óbvio que você vai aprender física. Não tem jeito de você pegar esses livros e não aprender nada. Agora, apesar de todo o discurso idealista, é importante sim também aprender a fazer problemas de física. E nesse ponto o livro do Feynman ele não ajuda tanto. Certo? O livro do Feynman é muito mais para você entender a construção do que necessariamente para você entender como resolve os problemas. E claro, querendo ou não, a gente precisa aprender a resolver problemas ao longo da graduação. E claro, né, no Lições de Física você vai acabar encontrando muitos assuntos que não são passados nas disciplinas tradicionais. Exatamente por quê? Porque o Feynman quer construir o conhecimento. Se ele constrói o conhecimento físico com a gente, ele tem que construir com base em alguns fenômenos, alguns exemplos, né? E claro, ele também faz isso com métodos que são, né, com assuntos que não são tão tradicionais de serem passados em livros, né, pelo menos nos livros da graduação. E existe uma frase que o Feynman coloca no prefácio do Lições de Física, né, que eu acho uma frase assim sensacional, uma das frases que eu mais gosto, não é do Feynman, né, de um outro, eu não sei se é físico ou matemático, que é o Gibbon, ele até referencia aqui, mas é uma frase que eu acho que referencia bem a premissa do livro, que é a seguinte: o poder da instrução raramente é de grande eficácia, exceto nas felizes disposições em que é quase supérfluo. Às vezes a gente tem que tirar um pouco o caráter materialista do conhecimento. E eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, né, quando eu deixo um pouco de lado essa questão mais materialista do conhecimento, né, e a gente acaba dando mais valor para a parte supérflua, né, como diria o próprio prefácio do Feynman, né, sem dúvida, né, o nosso aprendizado, né, o poder da instrução, né, ele é muito mais eficaz. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Claro, compartilhe com seu coleguinha que ainda não conhece o Lições de Física e, claro, deixe aqui seus comentários, né, seu comentário sobre as suas impressões aqui no vídeo. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.